Olha, isso. Olá pessoal, para você que acompanha a transmissão do Portal do Jota, nós estamos ao vivo aqui na delegacia de polícia, gente. A gente vai entender aqui o caso do Fernando. Ele sofreu aqui uma grave agressão. E aí a gente vai acompanhar, ele vai falar pra gente como que aconteceu. É o Fernando, conhecido como Tabatinga, ele é do bairro Mahmoud Ahmed. E no mês de novembro ou mês de dezembro? No mês de dezembro, né? Foi novembro? No mês de novembro aconteceu um atrito entre ele e outras pessoas. E aí ele acabou tendo o seu olho, né? Esfaquearam aqui a região do olho dele. Acabou perdendo uma das vistas. Foi para Manaus, agora ele retornou em Itacoatiara. E ele está na delegacia, estão registrando o boletim de ocorrência por ameaça e também por essa agressão, essa lesão corporal que ele sofreu, né? Ele perdeu um dos seus olhos aqui nessa discussão, nessa briga, a gente não sabe direito o que aconteceu exatamente, agora a gente vai ouvi-lo aqui. Eu preciso entender como é que foi que aconteceu. Realmente eu estou um pouco voando na história, é por isso que a gente vai tentar entender o que aconteceu nessa discussão. E a gente vai agora falar com o Fernando. Vamos lá falar com ele? Fernando, como é que foi que aconteceu? Conte pra gente desde o início aí. Eu cheguei lá onde eles estavam brincando bola. Eles me pediram R$ 2 para me sentar numa cadeira lá. O fera Eles cobraram R$ 2 de ti? para sentar lá na cadeira. E foi quando eu não falei nada, o Botinho veio e me deu um tapa. Aí eu corri para cima dele, aí foi onde o fera por trás me furou meu olho. Bom, então tem dois nomes que ele citou aqui. Um é Botinho, o outro é Fera, é isso? É o fera. Você estava assistindo esse jogo de futebol, é? E aí em seguida foi agredido. Foi. O E Botinho eles pediram o valor de você e você não deu isso? foi. R$ 2. Foi. R$ 2. Mas tu tinha combinado que ia pagar esses R$ 2? Como é que foi? Não. Eles te cobraram esse valor. É para poder ficar sentado lá. Era Esses o valor R$ 2 era sentar. pra ficar na cadeira. Tipo o ingresso lá, é? Na cadeira velha. Mas aí tu sentou na cadeira e não tinha o dinheiro, é isso? Não tinha dinheiro não. E aí vocês revoltaram e acabaram desferindo então, né? Aí, o que eles tinham na mão? Era faca, é? O senhor pode nos passar isso aí? Era uma faca. Me furaram com uma faca. Quem me bateu primeiro foi o Botinho, que me deu um tapa no meu ouvido. Aí segundo quem me furou foi o Fera. Eles dois. O senhor já conhecia essas duas pessoas? Eu só conheci o Botinho. Só o Botinho que eu conhecia. Então, acho que ele tá com a pressão dele meio alta, né? Ele tá com a pressão alta. Ele tá assim porque ele não pode sair de casa. Ele só veio pra cá porque ele tinha que fazer o corpo de delito e o BO, que o delegado mandou ele vir comparecer aqui, né? Aí eu trouxe ele, mas ele não tá podendo falar muito porque ele ainda tá se recuperando da cirurgia que ele fez no olho dele lá do esquerdo. Vocês vieram agora na delegacia para quê? Para continuar a denúncia, é Para isso? continuar a denúncia e pedir justiça, né? Porque ninguém fez nada e ele também está falando que outras coisas que não é verdade na imprensa. Então a gente veio aqui fazer um boletim de ocorrência que ele está acusando a gente, que a gente está ameaçando ele, fazendo casinha para ele, para a gente matar ele. Negativo, a gente não faz isso, a gente não somos esse tipo de pessoa, a gente só está correndo atrás dos nossos direitos só. Porque se fosse ao contrário, eu acho que eles já tinham ido atrás da gente, fazer alguma coisa com nós, mas não. Nós fiquemos calados esse tempo todo, foi porque eu estava em Manaus com ele, cuidando ele, a cirurgia que ele ia ter. Por isso que aí agora eu voltei, eu continuei o processo dele para pedir justiça para ele. Porque eles não podem ficar soltos, ainda além disso, antes disso ele passava lá mexendo a minha irmã, insultando, falando que ia matar meu sobrinho, que ia tocar fogo na casa da minha irmã. Então isso aí a gente não se faz.
A gente não se Então faz. quer dizer que vocês ainda continuam recebendo ameaças. Sim, até sexta-feira nós fomos ameaçados. Só que depois daí o Botinho foi procurar ajuda lá num projeto, aí o projeto tá com ele lá. Só que o projeto não tem nada a ver o que ele anda fazendo. Então ele foi pedir ajuda lá e aí ele gravou a live falando coisa que não é verdade da gente, querendo se sair. Mas não, ele tem culpa assim de o meu irmão estar assim desse jeito. Tá aí, o meu irmão, olha aí, pode filmar Então, ele. praticamente, que a gente está entendendo aqui, o seu irmão sofreu uma agressão com uma arma branca, perdeu a visão, Perdeu né? a visão. A cirurgia que a gente tem a informação que foi retirado Foi. o olho que foi atingido pela faca. Sim, tá. E quem causou isso aí está impune, ainda não foi chamado Não diante foi da justiça, chamado, agora vocês não estão foi percorrendo pego. novamente. Isso, a gente quer que ele seja preso e pago pelo que ele fez. Porque ele Foi uma lesão corporal grave, né? a gente está exigindo os nossos direitos, porque eles vão ficar assim, solto, e o meu irmão vai ficar dessa situação doente como ele está aqui, agora ele é hipertenso agora. Ele não pode trabalhar, não pode fazer nada pela essa situação que ele está. O que a gente observa é que o Fernando ficou muito debilitado aí com essa situação, né? sim. Sabemos que o Fernando é ainda uma pessoa que tem 40 anos, 41 anos e tinha profissão aí de construtor civil, né? Isso, ele era E- pedreiro, ele ficou muito debilitado, ele com está essa- assim, e ele está arriscado perder o outro lado da visão, porque ele não pode fazer muito esforço, e quando ele faz esforço, incha o outro lado da outro lado. visão. Então, no caso, furaram um olho dele e o outro ficou comprometido, no Sim. caso. Segundo o médico, é? Isso, ele não pode fazer muito esforço, que senão ele pode perder o outro lado da visão. Vocês vieram também na delegacia porque sofreram ameaça por parte desses dois rapazes, Sim, é? ele falou que a gente está ameaçando ele, armando casinha para ele, negativa. A gente não está fazendo nada disso, até porque a gente não somos esse tipo de pessoa que ele está falando. A gente não somos essas pessoas. Vocês não estão em busca de fazer justiça com as próprias mãos, Não. e sim que a justiça seja feita, E que a que eles justiça- possam ser presos, né? Que a justiça seja feita pela justiça, não pelas nossas mãos. Ah, estão dizendo aqui não foi o Botinho que furou ele, não. Realmente ele falou isso, né? Foi o outro, não é isso que ele está dizendo aqui? Outro, mas ele não foi o Botinho que furou ele, mas ele teve participação porque ele deu um tapa no meu irmão e ajudou a bater o meu irmão. Agora ele está querendo se sair, mas agora que o meu irmão está podendo falar e viu, ele tá falando com as próprias bocas dele agora, né? Nem nós. E um bateu nele primeiro e depois o outro furou. Que o Botinho bateu e o outro, e ele reagiu para se defender e o outro veio por trás e furou ele. E esse que furou continua solto, continua livre, como se nada tivesse acontecido e por sinal ainda ameaçando vocês, é? Isso. Ele continua solto, tá andando pela rua, e ontem ele estava cercando por lá de novo. Então a gente quer justiça, né? A gente quer justiça e uma resposta dos nossos direitos. O que o diagnóstico médico deu aí ao Fernando, que nós podemos perceber que o Fernando está muito debilitado com essa situação, a perca de um dos olhos, né, perdendo aí praticamente a visão e a outra comprometida. O que os médicos alegaram a respeito disso? Eles falaram que é para ele se recuperar bem, para não afetar a saúde dele, só que ele ficou assim comprometido com a hipertensão, né? Que Pois ele agora ele está com pressão alta nesse exato momento, tá, né? ele tá com a pressão alta, ele não está muito bem não, ele. Por isso que ele não consegue falar direito. Por isso que ele não consegue falar direito. Aí daqui a gente vai para o hospital agora fazer o corpo de delito novamente, que é para ver o que vai acontecer. Para juntar nos autos aí do Isso, processo. Isso. Vai incluir isso tudo no depoimento também, né? Sim. Faz parte do processo também. Faz. Vocês ficaram dando depoimento aí por mais de 1 hora, né? Sim, Prestando depoimento. Sim, é grande o relatório que ele deu lá, né? Porque ele que estava lá e até eu, assim, como não sabia de muita coisa, ele pegou e contou o que realmente aconteceu, que não foi nem o que o menino falou e a gente falou
só falou o que o meu sobrinho contou pra gente, mas quem sabe mesmo da verdade foi ele, foi o que ele relatou lá dentro. Tudo dá para entender que esse deferimento com essa arma branca era para acertar no pescoço. Como o Fernando reagiu se defendendo, foi por isso que veio então atingir os olhos. Confere isso aí que ele já Sim, declarou. isso é verdade. Eles deram ele e o Fera deu 2 golpes, só que na hora que eles bateu a mão dele, aí ele deu a segunda, foi a segunda que acertou aqui no. Acertou o olho dele. Acertou o olho dele. Mas seria, no caso, no pescoço. Seria no pescoço se ele não se defendesse dele. Ou seja, ele deu pra matar mesmo, né? Se Deu, não fosse ele- ele se esquivar ali na Sim, hora. esses tipos de gente, eles não vão para brincar, não. Ou eles vão para riar e não estão nem aí. Eles não têm Tudo família. por causa de 2 pontos. Tudo por causa de R$ 2 e por causa de uma cadeira velha ainda. Fosse menos uma nova, mas uma cadeira velha. Mas tudo indica que ele fez isso foi para... Viu que ele estava meio embriagado, né? E O Fernando tinha bebido nesse dia. tomado. Tirar proveito mais ou menos da situação, né? Sim, foi. Isso que aconteceu. No caso, a acusação do Botinho é participação, né? Ele participou ali Ele participou, de toda a situação ali, né? Participou ele de toda essa situação que aconteceu com ele. Ele conta que ele foi apartar, mas não é isso. Quem conta? O Botinho conta que foi só apartar. Foi apartar, mas o meu irmão, agora ele falou que não foi isso que aconteceu. Foi diferente do que ele anda falando. Então a gente quer justiça, né? Porque quem ficou prejudicado foi meu irmão. Ele tem família e agora ele não está podendo nem trabalhar por causa dessa situação dele. Tá com problema no olho, perdeu uma vista e também deu esse problema de pressão, né? Sim, deu esse problema de pressão nele agora. Entendi. Vamos ver se o Fernando fala aqui com a gente. Ele tá bem debilitado. Gente, a gente está acompanhando aqui. O Fernando ele perdeu um dos olhos. Ele sofreu uma grave lesão no olho, uma agressão aí de uma pessoa, né, aqui identificada como Fera, né? E que teria participação de um que seria o Botinho. Eles ambos são do Mamudia Médio, bairro Mamudia Médio, município de Itacoatiara, estado do Amazonas. E aí eles estão aqui para registrar boletim de ocorrência e dar prosseguimento no processo em que possivelmente serão indiciados essas 2 pessoas que têm participação nessa grave lesão corporal aí no Fernando. O Fernando ele é conhecido como Tabatinga, né? Ele é conhecido como Tabatinga. Ele está aqui na delegacia junto com a irmã, 2 irmãs aqui. E aí a gente vai aqui mostrando para você todas as informações. Olha, tem comentário aqui. Muitas pessoas defendem, o Osivan está comentando comigo, aqui a Eliane, a Et Neves, deixa eu ver quem mais, boa tarde, nação. Bom, eu estou aqui conversando com os familiares, com a irmã, né? Tem 2 irmãs do Fernando aqui e também com ele. Isso que estava acontecendo lá, Fernando, era um campeonato de futebol, era isso? No campo lá, é? Um torneio. Era um torneio de futebol? É, E aí tu foi para assistir o torneio? foi. Tu tinha consumido álcool nesse dia? Tu estava bebido lá? Como é que era? Tinha tomado 3 cervejas. Tinha tomado 3 cervejas aí, tu sentou nessa cadeira. Tu sabia que essa cadeira era para alugar? Eles alugavam cobrando lá ou não? Não, Sentou na cadeira e eles falaram que tem que pagar R$ 2 aí. é. Aí no caso tu tava sem grana. Tá. Como foi? O primeiro te atacou, te deu um tapa? Foi do nada assim ou eles primeiro falaram contigo? Não, eles primeiro pediram R$ 2, os fera, e depois o outro que foi me dar tapa foi o Botinho. Aí eu fui pra cima dele, aí foi na hora que o fera Ah, tu foi reagir, no caso que ele te deu o primeiro tapa, aí tu reagiu. foi E aí o outro veio com a faca. com a faca e me furou. Entendi. Então o senhor afirma que quem começou foi o Botinho que deu o primeiro tapa, no caso. Foi ele. No caso, ele que fez a cobrança então, né? É, foi. Foi ele. O que tu espera com tudo isso, Fernando? Eu entrego na mão de Deus. Entrega na mão de Deus. Eu entrego na mão de Deus. Ele tá emocionado Está muito aqui. emocionado. É o popular Tabatinga, passando mal, a gente pede a Deus que venha poder restaurar a sua saúde, porque todos nós conhecemos. Ele é quem trabalhador, Tabatinga, uma pessoa trabalhadora, que inclusive tem o exercício de sua função como construtor civil e sempre está em rol de Bom, gente, ele trabalhava de pedreiro e agora ele está impossibilitado de trabalhar por conta da grave lesão no olho, né? Ele ficou cego de um lado
E aí tá com problemas aqui, inclusive ele tá muito emocionado nesse momento, tá passando mal e a gente registra essa situação. Eu não sabia realmente, fiquei sabendo agora que me ligaram pra gente fazer essa transmissão. Não sabia do caso, mas o caso aconteceu em novembro de 2023, tá? Novembro de... Tu lembra a data, que dia foi? Tem aí? Tem um boletim aí, né? Tem. A data tem aqui do boletim do dia do ocorrido. Né? E a gente tem das informações em que Fernando perdeu 29/11/2023. Foi 29 de novembro. Foi novembro de 2023. Foi dia 29, gente. Quase dezembro já. Em que aconteceu esse caso no bairro Mambuja Média. Esse homem aí, ele sofreu uma grave lesão de uma pessoa, né? E aí ele perdeu um dos olhos aqui. Eles estão aqui exatamente para dar prosseguimento no processo, como eu falei no início da live. E aí, Caio, um rapaz aí teria batido nele por conta de R$2. Ele sentou na cadeira no campo de futebol, onde estava acontecendo um torneio. E aí cobraram dele R$2 pelo aluguel da cadeira. E aí ele não tinha esse dinheiro, uma pessoa teria dado um tapa nele. E ele reagiu, foi quando o outro veio com a faca e acabou, segundo informações, ele iria furar o pescoço dele. Ele se debateu e acabou pegando no olho. Ele perdeu um dos olhos aqui, foi para Manaus e agora ele retornou para dar prosseguimento aqui ao processo de acusação contra esses dois, exatamente, que o agrediram. Isso causou, então, né? Sim, isso causou e por isso que ele tá assim, desse jeito. Aí agora ele vai começar a tomar o remédio da pressão agora. Até ele mesmo não sabia que tinha esse Não, problema. até antes de acontecer isso ele não tinha esses problemas. Agora ele já vai enfrentar esses problemas por causa da vista dele. Que ele retiraram o olho dele do lado esquerdo. Aí o médico mandou que ele fosse para uma UPA ser consultada para ele tomar remédio para pressão. Ele só vive passando mal, ele só vai passando mal. Ele veio para cá porque ele É preciso, né? precisa e ele viu que o rapaz estava contando uma coisa e não é realmente o que aconteceu. O rapaz relatou que seria uma outra versão da história. Ele contou outra versão, mas não é isso, é o que ele está falando aqui. Porque eles estavam tudo bebendo, né, lá, e aí Aí foi isso. Aí a gente só quer justiça, porque o outro tá solto, andando por aí, e o meu irmão tá desse jeito, prejudicado aí, dessa maneira, sem poder andar sozinho, ficou quase com depressão, e eles estão soltos. Eu não acho justo isso, não. Ainda por cima, ainda diz que a gente que é o criminoso, a gente que é isso, a gente que anda querendo fazer casinha para eles, para matar eles, para fazer negativo. Isso é uma grande calúnia que eles estão fazendo. Na verdade, entra agora o vitimismo, né? Quem causou tudo isso aqui está, nesse momento... Depois que aconteceu isso, que ele viu que estava tudo calado, enquanto a gente estava em Manaus, a gente não fizemos nada. Aí eu voltei agora, eu disse que eu ia procurar justiça. E eu estou procurando mesmo a justiça, porque eu não vou ver meu irmão assim, sofrendo, doente, e ele solto. Eu quero justiça. Justiça pelo meu irmão. E meu irmão era um menino trabalhador, não mexia com ninguém. Onde ele andava, fazia até trabalho de graça para as pessoas, para ele merecer isso. Não é justo não isso. Ontem vocês tiveram em uma live lá na frente dele, mais ou menos está relatando a situação lá, a versão que ele deu lá, né? E agora essa versão do Fernando foi a versão que foi justamente o depoimento dele que foi passado para a polícia agora, né? Sim, foi esse. E a verdade está aqui que ele está falando agora, né? Essa é a verdade, a versão verdadeira, que foi ele que estava com eles dois lá, que ele que foi agredido, então só ele que sabe a verdade. Ele que estava no local, ele que sofreu toda a agressão, então ele sabe relatar como realmente aconteceu, né, tudo isso, né? Sim, eles podem até falar outra coisa para se defender, mas quem estava lá era ele. É a palavra deles Me diga contra uma coisa, dele. o Fernando ele estava sozinho lá ou ele foi com mais alguém? Que Não. possa servir de testemunha também. Isso aí eu não sei lhe responder, ele pode responder vocês. Né? Tinha alguém com o seu Tinha algum amigo seu lá, como diz o meu colega aí, a pergunta? Não.
Eu tava sozinho mesmo. Só eu e meu sobrinho que tá jogando. sobrinho? Tá jogando bola. Ah, tá. O seu sobrinho já tava jogando bola. Tá. Mas ele viu toda a situação, tu viu? Ele viu. Ele que me trouxe pra casa. Ah, o seu sobrinho que ele levou no Ele carro. socorreu no momento ali, né? Foi. Ele conta, o meu sobrinho, ele fala que ele estava batendo pênalti, né? Ele viu aquela confusão, mas ele pensou que eles estavam brincando. Aí só que na hora ele viu o tio dele jogado, ele correu. Quando ele viu o tio dele jogado, foi na hora que o tio dele já estava furado e ele correu para ver o que era e os dois correram. Já empreenderam fuga ali do local ali, né? Sim. Até porque, possivelmente, quando viram aquela quantidade de sangue e a perfuração no olho, teria sido grave. Fernando poderia também ter perdido a vida ali. Ele nessa foi levado para o confusão. hospital imediato, no caso. Foi levado para o hospital imediato e de lá encaminharam ele direto para Manaus, porque aqui não tem cirurgião aqui em Taquatiara, só em Ele Manaus. passou por cirurgia lá. Sim, passou por... A remoção, né? Entendi. Tá bom, minha amiga. Tá bom, era isso. A gente vai aqui mostrando aqui essa situação. Deixa eu falar com vocês agora aqui. A gente está fazendo aqui no nosso trabalho, gente. Fomos acionados aqui para ouvir a versão do rapaz que pegou uma grave lesão, né? Perdeu a vista aqui por uma agressão de polícia, mas duas pessoas aqui, pelo menos o apelido, né? Que é o nome não, o apelido de duas pessoas foi citado aqui nessa transmissão, que trata-se do Botinho e o outro é Fera, né? Um é Botinho, o outro é Fera. Eles estariam envolvidos nessa situação. E aí o que eu digo para vocês, a gente, né, se essas duas pessoas desejarem falar no Portal do Jota e contar a versão deles, dos fatos, né, o que houve no local ali, a gente está aqui totalmente aberto para ouvi-los, tá? Vai ser aberto agora, vai dar prosseguimento no inquérito investigativo exatamente sobre esse caso aqui na delegacia de polícia, né? Nós vimos o delegado Lázaro Mendes atendendo aqui essas pessoas e aí a gente vai estar acompanhando, tá? Vamos estar acompanhando esse caso e como eles estão falando aqui, eles não ameaçaram ninguém. Parece que alguém falou aí que eles estariam armando casinha para pegar os dois aí que participaram dessa agressão. Mas elas informam aqui, a irmã informa que a família dela não tem esse tipo de pensamento e são de boa família. Segundo ela informou aqui, jamais iriam tentar fazer justiça com as próprias mãos. E sim estão buscando a justiça aqui exatamente para que a justiça possa ser feita relacionada a essa agressão, tá? A gente vai acompanhando aqui ao vivo toda essa situação na delegacia de polícia. Vou agradecer aqui essa audiência. O Luiz Carlos diz: o Botinho tá com o pastor. O Garotinho de Ouro diz: ligado nas notícias, obrigado. Aí o Erlan tá comigo também. A Et Neves, é verdade, ele era trabalhador. A Et Neves é do Mamudia Médico, certamente conhece aqui o Fernando, né? É conhecido como Tabatinga. A gente vai aqui ao vivo acompanhando ainda essa situação. Peço que vocês que estão comigo possam deixar o like de vocês, possam curtir, comentar e compartilhar. Agradeço a sua audiência, tá? Em nome dos nossos parceiros que estão no vídeo. Eu finalizo aqui mais uma live, mais uma transmissão. E a gente volta a qualquer momento, de qualquer ponto da cidade de Taquatiara. Portal do Jota, a notícia em sua mão. Até mais, pessoal.